Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos fazer a leitura e interpretação do capítulo 3 de Mateus, dos versículos 1 até o versículo 12, onde o texto diz: Pregação de João o Batista. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa profecia ela está no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Aqui estava falando sobre João, né? João que estaria preparando o caminho para o Messias. Seria essa voz que clamava no deserto, que João ele pregava no deserto da Judeia. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. João ele se vestia muito parecido com o profeta Elias. Justamente por isso essa comparação que existe, né? De que ele seria o Elias que viria. E também pela sua maneira de se vestir, de comer. Aqui o texto fala que ele se alimentava de gafanhotos e de mel. São alimentos considerados puros pelos judeus. E João, para evitar comer animais impuros, se alimentava de gafanhotos. Esse gafanhoto, ele é um animal puro. Existe outro gafanhoto também lá no livro de Levítico, que é um animal impuro, mas esse que é citado aqui é Levítico 11, 22. Ele é um animal impuro. Então a maioria dos profetas às vezes tinha uma dieta básica para que pudesse evitar algum tipo de impureza alimentar. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Era o batismo de arrependimento. Fazia a confissão de pecados e depois eram batizados por João. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Esse termo raça de víbora é como se fosse um xingamento muito forte, porque existia as víboras, principalmente os filhotes das víboras. Provavelmente era isso que ele estava querendo dizer aqui, chamando de filhote de víboras, porque os filhotes das víboras, assim que elas nasciam, elas muitas vezes comiam as mães, e às vezes até dentro da barriga mesmo comia as mães de dentro para fora, né? E para o povo nessa época era uma afronta muito grande a desonra aos pais. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os frutos dignos de arrependimento são as obras
que mostram que você realmente se arrependeu, porque muitas vezes eles falam da boca para fora dizendo que estão arrependidos, mas continuam cometendo os mesmos pecados de antes. Então, para que você torne visível aos outros que você foi uma pessoa transformada, os seus frutos eles vão mostrar a sua transformação. Não precisa você estar dizendo nada para ninguém, abrindo a sua boca e dizendo que você foi transformado, porque os seus frutos eles mostram por si só. Aqui nessa parte de temos por pai Abraão, é citado um texto de Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 11 e 16. Aqui eles se gabavam pelo fato de ser filhos de Abraão, mas na verdade o fato de ser filho de Abraão não é a descendência física, mas sim a fé. Por causa da fé, somos descendência de Abraão, todos da mesma linhagem, porque o texto fala: Deus pode suscitar filhos de Abraão até mesmo destas pedras. Então, não é uma descendência física, mas sim uma descendência espiritual. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui nós temos uns versículos que geram bastante contradições na teologia, que é justamente esse batismo com fogo, né? Mas vamos tentar entender o contexto desses versículos, porque quando o trigo ele era selecionado, eles têm um processo de fazer a separação através do vento. Por isso que fala que ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. A palha, ela precisa ser separada do fogo. Nós podemos fazer até um paralelo com o joio e o trigo. Porque o que é que eles faziam? O trigo ele era separado e você vinha com a pá, fazia o monte, pegava uma quantidade de trigo e jogava para cima. Com isso, o vento ele ia empurrar a palha para outro canto e o trigo, por ser mais pesado, ele caía. Ele ia se ajuntando ali para ser selecionado e guardado. A palha ela ia sendo empurrada pelo vento para que depois viesse a ser queimada. Então, quando ele fala, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, são dois batismos diferentes. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Esse fogo queimará a palha e nunca se apagará. Quando nós vamos ao início, principalmente no Antigo Testamento, todas as vezes que fala do Espírito Santo, fala de sopro, de um vento. Lá no livro de Atos também, na descida do Espírito Santo, é citada o texto, a palavra vento, se referindo ao Espírito. Então você vê essa comparação, mostrando que
o Espírito Santo que faz essa separação do trigo e da palha, para que a palha venha a ser queimada. E o fogo que queima essa palha, e o trigo é selecionado para ir para o celeiro. Em sua mão tem a pá. A pá está na mão do lavrador. Ele que faz essa limpeza. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o trigo. O trigo vai para um canto e a palha vai para outro. As ovelhas vão para um canto e os bodes vão para outro. O trigo vai para um canto, o joio vai para outro. Com isso nós terminamos esta exegese desses primeiros versículos do capítulo 3 de Mateus. Deus abençoe você por ter chegado até aqui, por ter acompanhado. Curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário. Me diga a sua opinião aqui nos comentários, se você concorda com essa interpretação. Se você tem outra interpretação diferente dessa, eu gostaria de que nós pudéssemos continuar esse debate de maneira saudável aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.